A paz. Conectado ou desconectado? Esse é o tema da nossa mensagem nesse dia. Esse tema sobre estar conectado é bastante relevante, especialmente para o tipo de mundo, para o tipo de vida que a gente tem vivido nos últimos anos, especialmente nesse momento de pandemia. O que nós ouvimos o tempo todo é que nós temos que estar conectados para saber o que está acontecendo no mundo, para saber o que está acontecendo agora, para ter mais informação, para ter mais conhecimento, para estar atualizado, antenado com tudo que acontece. E até aí não tem nada de errado, muito pelo contrário. As gerações mais recentes, as crianças, parecem que hoje já nascem com um tipo de DNA digital. Elas são extremamente conectadas, as crianças rapidamente se adaptam aos dispositivos, as crianças se adaptam facilmente a novos modelos de aprendizagem, entretenimento, tudo digital, e está tudo bem. Já os nossos jovens também não é diferente. Com a evolução tecnológica que eles têm experimentado ao longo dos últimos anos, também se adaptaram muito rapidamente a essa nova forma de viver, de estudar, de se relacionar, de trabalhar e de fazer as coisas. Então, os jovens estão conectados o tempo todo também. E já os mais maduros, principalmente impulsionados por essa pandemia, principalmente impulsionados pelas mudanças que nós estamos experimentando nesse tempo, também tiveram que se adaptar a esse novo estilo de vida, totalmente digital. Então entraram também nessa onda de transformação digital e pegaram carona nisso também. A maior mostra disso é o que nós estamos fazendo agora, um culto totalmente digital, ouvir uma mensagem da sua casa. Então, isso é um pouco do que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós usamos tecnologia, estamos conectados para nos relacionar, para estudar, para pagar conta, para trabalhar e, como eu dizia, até mesmo na igreja. Estamos usando tecnologia, entramos nesse processo muito rapidamente e nós sabemos que é um caminho sem volta. Então, a resposta à minha pergunta inicial seria óbvia: conectados ou desconectados? É óbvio que temos e devemos estar conectados. Aliás, se você observar as pessoas o tempo todo, as pessoas estão ali com o seu smartphone, estão com o seu celular, outros dispositivos, e é notificação o tempo todo, é utilização de redes sociais, estão ali vendo vídeos, stories, estão olhando, acompanhando tudo que está acontecendo no mundo pela internet. Enfim, é uma vida completamente digital, completamente conectada, online. Mas a provocação para o tema dessa mensagem e essa pergunta, conectados ou desconectados, ela é provocativa, sim, porque eu queria que você pensasse que, apesar de estarmos conectados do ponto de vista tecnológico o tempo todo, eu queria pensar junto com você como é que isso se reflete no nosso relacionamento ou nos nossos relacionamentos, mas especialmente com Deus. E então eu refaço a minha pergunta inicial: será que nós estamos conectados ou desconectados com Deus? Essa é a pergunta do Senhor para mim e para a sua vida nesse dia. Será que nós estamos conectados ou estamos desconectados do Senhor, apesar de estarmos vivendo nesse tempo de sermos digitais, cidadãos do mundo conectados o tempo todo? A pergunta é: você, nós estamos conectados também com o Senhor o tempo todo? E para isso eu gostaria de ler 2 versículos com você nesta manhã. O primeiro, João capítulo 15, versículo 4, que diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E o outro texto, também no Evangelho de João, agora no capítulo 17, versículo 21, que Jesus diz assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esses dois versículos, eu creio que vão trabalhar muito bem esse tema, essa questão de um relacionamento, essa questão de uma verdadeira conexão, para manter o que nós estamos falando no sermão, o tema do sermão. Esses dois textos vão trabalhar a expectativa de Jesus Cristo, a expectativa do Senhor, de que tenhamos perfeita conexão com Ele o tempo todo, uma plenitude, uma ligação permanente com Ele o tempo todo. E essa é a expectativa de Deus, que permaneçamos nele, que estejamos ligados, que estejamos conectados com Ele o tempo todo. É por isso que Jesus está falando que nós precisamos permanecer nele, que não podemos produzir nada de nós mesmos se não estivermos nele. É por isso que o texto, Jesus está orando ao Pai e fala, a fim de que eles sejam um como eu sou um com o Senhor, para que todos creiam que o Senhor me enviou. Jesus está falando sobre essa expectativa de que sejamos conectados a Ele o tempo todo em nossas vidas. E a pergunta permanece: será que, apesar de todo esse cenário que eu comecei essa introdução desse sermão, estamos conectados o tempo todo, mas será que estamos conectados com o Senhor? A minha preocupação é que estejamos reproduzindo no nosso relacionamento com Deus o mesmo tipo de relação que temos com essas coisas que eu falei na minha introdução. Ou seja, relacionamentos, apesar de estarmos conectados, são relacionamentos distantes. Muitas vezes nós estamos conectados, sim, do ponto de vista tecnológico, mas não há proximidade, não há intimidade. Nós temos desenvolvido nesse tempo relacionamentos extremamente superficiais, movidos muitas vezes por algum tipo de interesse. Como uma rede social, às vezes nós estamos conectados com pessoas que nós nem conhecemos e nem vamos conhecer. E qual é a nossa expectativa? Esperar receber alguma coisa, querer saber das últimas notícias, querer saber o último status, o último post, aquilo que está acontecendo na vida dessas pessoas. Mas sabe qual é o problema? Sem nenhum envolvimento, sem nenhuma conexão, sem nenhuma intimidade, sem proximidade, sem toque, sem conhecer do coração. A gente corre o risco nesse tempo em que estamos vivendo de participar de uma reunião, de participar de uma live, de participar até de um culto como esse que a gente está participando nessa manhã e estarmos completamente desconectados daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo ministrado, daquilo que o Espírito Santo está pulsando no coração dessa pessoa que está ministrando ao seu coração nesse dia. Nós corremos esse risco, estamos do ponto de vista tecnológico conectados, mas do ponto de vista de envolvimento, de engajamento, de coração, de fé, estamos completamente desconectados. A expectativa, eu repito, a expectativa de Deus é completamente diferente. É que estejamos conectados com Ele o tempo todo. Nós sabemos que no Éden, na queda do homem,
Quando o pecado entrou no mundo, houve uma ruptura e sim, fomos completamente desconectados dele. Mas nós também sabemos que em Cristo Jesus, quando Jesus foi até aquela cruz, morreu, ressuscitou, nós fomos religados, nós fomos reconectados com o Senhor e por isso essa é a expectativa dele, que permaneçamos então nele. Amém? Mas na prática, e é por isso que eu creio que nós estamos sendo ministrados hoje pela manhã sobre esse tema, parece que muitas vezes, infelizmente, talvez até na maior parte do tempo, estamos completamente desconectados do Senhor. E eu faço essa afirmação baseado em algumas premissas, e é sobre elas que nós vamos ouvir um pouco mais nessa manhã. A primeira premissa é que se nós estivermos conectados com Ele, nele, nós seremos e somos transformados a cada dia. A segunda premissa é que se nós estivermos conectados nele, com Ele, nós enxergamos longe, nós temos visão, nós temos propósito, temos compaixão e então uma vida completamente nessa perspectiva de reino de Deus. E uma terceira premissa é que se nós estivermos conectados nele, estaremos sempre engajados na missão dele, que ele generosamente nos convoca a participar. Ele nos envia como igreja para a sua missão. Por isso que eu e você precisamos estar completamente conectados a ele, para darmos frutos, para transmitirmos quem é Jesus, o que ele fez por nós, o que ele fez por toda a humanidade. Deixa eu dizer algumas frases para você. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Quem ouve a voz do Senhor, se conecta com Ele. Quem vive com Ele, quem caminha nos seus princípios, quem tem a visão que Ele mesmo dá, se conecta, permanece conectado com Ele. E por fim, quem está conectado com Ele, serve. Quem está conectado com Ele, testemunha. Então é sobre essas coisas que eu queria me aprofundar então um pouco mais nessa manhã. Presta bem atenção naquilo que o Espírito Santo está falando comigo e com você nesse dia. Então a primeira coisa, se você estiver conectado com Ele, você ouve a voz do Senhor e você experimenta transformação. Vou repetir. Se você estiver conectado com Jesus de verdade, você ouvirá a voz do Senhor e você será transformado a cada dia. Para isso, eu quero convidar você a abrir agora também no Evangelho de João, só que no capítulo 10, dos versículos 3 ao versículo 5, que diz assim: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Queridos, quando estamos realmente conectados com Deus, verdadeiramente ouvimos a sua voz. E esse ouvir
não é um escutar, não é, como eu estava falando de tecnologia, não é saber as últimas notícias a respeito dele, não é ter informação somente a respeito de Deus, não é como nas redes sociais saber qual é o último post, assistir ao último story, mas é um diálogo, é um ouvir do coração, é saber aquilo que está pulsando no coração dele nesse momento. Jesus é muito claro nesse texto, quando diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque lhe reconhecem, porque reconhecem a voz de quem está falando com elas, existe uma conexão plena. É disso que Jesus está falando. E o que eu creio que tem acontecido às vezes conosco é que muitas vezes estamos apenas ouvindo, apenas escutando a respeito de Deus. Estamos, entre aspas, conectados. Então, a gente ouve sobre Ele o tempo todo, a gente assiste culto online, ouve pregação, nós vemos textos, pregações, sermões na internet, participamos até de encontros de oração, mas na verdade não estamos conectados, não estamos plenamente ligados, conectados a Ele. O que nós precisamos nesse tempo, querido, que se chama hoje, é ouvir dele, sobre mim, sobre você, é ouvir dele as coisas que lhe são importantes, as coisas que trazem ao coração de Deus planos, propósitos nesse tempo e nessa hora em que nós estamos vivendo, hora de intensas lutas e dificuldades em toda a humanidade, em todo o mundo. O que nós precisamos não é só saber e ouvir sobre Ele, mas é sentar e ter uma conversa, é sentar e ter um diálogo com Ele, ouvir coisas do coração dele ao nosso respeito. É disso que eu estou falando, é disso que eu disse, que quem tem essa experiência com Ele, de estar conectado, ouve a sua voz e então é transformado. Não adianta apenas ouvir a respeito. Isso é bom, é muito bom. E tá fácil, tá disponível o tempo todo. Mas a pergunta para você nesse dia é: o quanto você tem parado para ouvi-lo de verdade? Ouvir aquilo que ele pensa a respeito da sua vida. Ouvir aquilo que ele pensa a respeito do que está acontecendo ao seu redor, talvez da sua família, da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa cidade. Como eu falei, quando nós nos convertemos, nós somos reconectados com Ele, por causa da obra de Cristo. Então, por isso que eu digo que a expectativa dele é que permaneçamos conectados. Mas me parece que com o passar do tempo, ou com as circunstâncias, eu não sei porquê, mas a verdade é que por alguma razão, não poucas vezes, nós perdemos a capacidade de ouvi-lo. Ficamos desconectados. E por isso, eu te convido nesse dia a fazer um autoexame. Você tem ouvido, reconhecido a voz dele? Você tem estado conectado com Ele nessa perspectiva que eu tenho dito até agora? Quer ver alguns sinais? Deixa eu dar alguns exemplos para você. Se você estiver ouvindo a voz do Senhor, você sempre estará numa postura de contrição, de arrependimento, porque Ele nos leva nessa comunhão com Ele a perceber os nossos pecados e nos arrependermos. Parece que João, em Apocalipse capítulo 1, verso 17, ouviu isso. Ele fala: quando eu ouvi, eu caí aos seus pés. Quer ver um outro sinal? Você ainda tem chorado quando você ouve um sermão. Não somente pela emoção, porque emociona a gente, emociona mesmo. Mas você ainda tem chorado porque o sermão fala, é aquela voz
do bom pastor que fala, a ovelha reconhece a sua voz e aquilo mexe com você, mexe com a sua alma e com o seu coração. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo no dia a dia, te dando direção, te consolando, te dando discernimento, te admoestando? Querido, se você não tem experimentado essas coisas, então hoje é uma oportunidade que eu e você temos de pedirmos perdão a Ele e clamar: Senhor, eu quero estar conectado plenamente com o Senhor. Às vezes a gente fala alguma coisa assim e tem gente talvez que esteja pensando: pastor, mas é impossível, porque eu sou de Jesus, Jesus é meu, eu tenho comunhão com Ele, isso é impossível. Será mesmo? Eu vou te dar exemplos. O que é que impedia os discípulos no caminho de Emaús de reconhecer a Cristo? Eles tinham caminhado com Ele. Por que é que os discípulos, quando estavam naquele barco, no meio daquela tempestade, e Jesus está vindo em direção a ele, não o reconheceram? Acharam que era um fantasma. Por que é que quando Jesus havia morrido, os discípulos estavam naquela casa, cheios de medo, parece que tinham esquecido aquilo que Jesus havia dito para eles, e Jesus aparece, e eles acham que ficam apavorados: Tomé, será que é o Senhor mesmo? E um último exemplo: por que é que o profeta Eli, que tinha plena comunhão com o Senhor, não discerniu que sim, era a voz do Senhor que estava chamando: Samuel, Samuel? Ele estava desconectado por algum momento, por alguma razão. Parece que nós temos tempos ou fases ou épocas assim. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo é extremamente perigoso disso acontecer. Porque, como eu dizia, a gente está conectado com tudo, com tanta coisa, mas muitas vezes tremendamente distraídos, tremendamente superficiais e desconectados dele. Por isso o Senhor nos chama hoje aqui, para termos um novo tempo, buscarmos essa conexão, essa intimidade, essa proximidade dele mais uma vez. E querido, a experiência de estar conectado com ele, ela é transformadora. Não há como nos conectarmos com o Senhor dessa maneira que tem sido dita e não experimentarmos transformação e permanecermos do mesmo jeito. Você terá muita dificuldade de permanecer com algumas práticas. As palavras da sua boca serão transformadas, a disposição do seu coração será outra, a sua motivação, o seu ânimo para servir ao Senhor será completamente transformado. Então que possamos buscar isso hoje, em nome de Jesus. A segunda coisa: se nós ouvimos a voz do Senhor, somos transformados, somos reconectados com Ele. Mas a segunda coisa é que se nós estivermos então conectados dessa maneira, nós passamos a enxergar longe. Nós teremos visão de reino, nós teremos propósito da parte do Senhor, e então a nossa vida passa a ter uma outra perspectiva. Para isso eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Jesus vai dizendo: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu creio que aqui nós estamos falando de uma segunda etapa da parte prática, porque se você estiver conectado com o Senhor, eu creio que isso é uma reverberação do que nós estamos falando até agora. Se eu ouço a sua voz, se eu me reconecto com Ele, então a reverberação, a parte prática, é que na medida em que você está novamente ouvindo a voz do Senhor, reconhecendo a sua voz, ouvindo do seu coração, é natural que isso se manifeste no dia a dia, na sua prática cotidiana. Nesse caso, esse texto está dizendo que nós precisamos permanecer nele, aprender dele, praticar aquilo que nós aprendemos. E os frutos são exatamente o resultado dessa obediência, dessa vivência. Mas vejam, é necessário, e para manter a linguagem do sermão, é necessário estar conectados, permanecer conectados nele, porque aí sim, com ele, ligados, conectados a ele, podemos ter uma vida frutífera. Uma segunda coisa que eu quero quebrar aqui, um conceito popular, e isso infelizmente até entre os crentes exige, é que uma marca na prática, já que a gente está falando de vida prática agora, uma marca de uma pessoa que está conectada com Deus são as suas vitórias, é a sua prosperidade, os seus muitos frutos. Isso é a marca, então, de uma pessoa que está conectada com Deus. Eu quero quebrar esse conceito hoje aqui, reafirmar que a coisa não é bem assim. Eu creio que nós temos que ter uma visão madura das coisas, uma visão bíblica. Estar conectado com Deus, estar envolvido com os interesses do Senhor, com os interesses do reino. Muito mais do que ter vitórias, uma vida frutífera, próspera, é assumir que nem sempre tudo irá bem. Virão tempestades, existirão desertos, os naufrágios acontecerão, haverá treinamento na minha e na sua vida. Jesus falou sobre isso, que teríamos aflições. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Olha a vida de José no Egito. Quantas tribulações, provações, treinamento, mas ele estava engajado, conectado com um propósito maior da parte do Senhor, para aquele povo, para a sua própria família. É isso que acontece na sua vida, se você está conectado com o Senhor. Veja a vida do profeta Elias, veja a vida do apóstolo Paulo e tantos outros. Então, cuidado com esse tipo de sentimento que às vezes rouba a nossa paz, rouba a nossa fé, traz tristeza. A marca de estar conectado com o Senhor na prática, na vida prática, no dia a dia, não é que tudo vai bem sempre, mas sim que apesar de às vezes as coisas não irem bem, a maneira que eu reajo, a minha fé permanecendo inabalável, a minha perseverança, a minha esperança nele não se esvaem, não vão pelo ralo, não vão embora, pelo contrário, elas produzem em mim mais fé, força, perseverança, experiência, e eu me fortaleço,
e me torno uma pessoa cada vez mais pronta, cada vez mais preparada para estar envolvida, conectado com os planos e propósitos do Senhor na minha vida e através da minha vida. Eu creio que é muito importante você firmar isso no seu coração. Você ter mais ou menos problemas não mostra o quão conectado você está, mas as suas reações, essas sim mostrarão se você está conectado com Ele ou não, ou se você precisa buscar hoje aqui na sua casa e pedir: Senhor, eu quero estar conectado, pleno, unido ao Senhor. Deixa eu dar para você alguns sinais, algumas pistas do que seria então na prática esse crente conectado com o Senhor. Como eu dizia, o crente que está conectado com Deus enxerga longe, tem planos não somente de curto prazo, mas de médio, de longo prazo, tem projetos, tem sonhos para o reino, ouviu do Senhor já os propósitos do coração dele. Então é uma pessoa cheia de expectativa, cheia de ânimo, de compaixão com aquilo que está ao seu redor. Você conectado é aquela pessoa que serve, é uma pessoa que ora, não somente pelos seus próprios interesses, os interesses da sua casa, mas pelos de Deus, pelos da sua família, pelos da sua igreja, pelos da sua confraria, da sua cidade, da sua nação, enfim, um crente conectado com Ele, cheio de compaixão. O crente que está conectado com Deus tem em seu coração a convicção de que a perfeita, esse versículo a gente usa sempre, né? A boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O crente que está conectado com o Senhor saberá com maturidade que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não são apenas os seus desejos satisfeitos, as suas expectativas supridas nele, mas sim ver os planos de Deus se cumprindo na sua vida, na sua casa, mas na sua igreja, na sua família, no reino. É um cidadão do reino, está conectado com os interesses do Rei do Reino, Jesus, o nosso Senhor. Está dando para entender? O cristão conectado com Deus tem visão de Deus, tem visão de reino, ama o que Deus ama, se compadece por aquilo que o Senhor se compadece. O que traz felicidade não são necessariamente ou somente as suas realizações pessoais, mas se alegra em Deus, se alegra em ver os propósitos do Senhor cumpridos na sua vida e ao redor e no reino dele. Deus quer, querido, que permaneçamos conectados, como nesse texto, permanecermos conectados nele, porque conectados nele podemos dar frutos. E o texto fala, muito fruto. Essa é a expectativa de Deus para mim e para você, que possamos dar muitos frutos, mas para isso precisamos permanecer conectados. E por fim, caminhando para terminar esse sermão, a terceira e última coisa, se nós estivermos conectados nele, estaremos sempre engajados com a sua missão. Se você estiver conectado com o Senhor, da maneira que nós estamos falando nessa manhã, você estará sempre engajado na sua missão, na missão dele. Para isso eu quero ler com você João capítulo 17, versículo 21 ao 23. Diz assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu acho esse texto maravilhoso, é a oração sacerdotal de Jesus. Nesse trecho eu creio que ele transmite com muita clareza essa expectativa dele, que sejamos um com ele, como ele é com o Pai, e quando isso está plenamente sendo executado, experimentado, vivenciado, ele é reconhecido, o nome dele é exaltado, ele é reconhecido na minha e na sua vida. Quando estamos conectados com ele, veja a sequência lógica desse sermão. Primeiro, eu passo a ouvir a sua voz claramente, não somente ouço sobre ele, mas ouço dele para mim, do meu coração, do coração dele para mim. Eu vou sendo transformado, e na medida que esse processo está existindo na minha vida, isso começa a se desdobrar na prática. Então eu busco ser uma pessoa frutífera, porque eu tenho conhecimento dos propósitos, eu tenho visão de reino, eu tenho visão daquilo que Deus quer realizar, não somente na minha vida, mas através da minha vida. E então, o terceiro ponto é esse fechamento. Se estamos conectados com ele, então estar engajado na sua missão é um processo natural. Quando estamos conectados com ele dessa forma, queridos, nós temos visão não somente das coisas pessoais, das coisas individuais, daquilo que ele tem somente para minha família, mas nós temos visão também dos propósitos coletivos para a igreja, para a sua confraria, para o seu ministério, para o reino do Senhor. Você passa a ter expectativa de que as coisas aconteçam não somente no seu âmbito pessoal, mas no âmbito coletivo. E então você ora por isso, então você trabalha por isso, e então você se esforça por isso. Por isso que eu insisto, querido. E a pergunta do sermão é: será que estamos conectados com o Senhor? Porque se nós estivermos conectados com Ele, nós não vamos só ouvir falar sobre Ele, sobre o seu caráter. Isso é maravilhoso ouvir. Mas nós estaremos interessados em relacionamento, em diálogo. E uma palavra que eu queria que você guardasse no seu coração: envolvimento. A conexão com o Senhor não é como essa que nós temos nas redes sociais, que a gente só ouve, só tem notícia. A conexão com o Senhor que eu estou falando nesse dia é uma conexão que promove relacionamento e que promove envolvimento. Envolvimento com Ele, envolvimento com os objetivos dEle, envolvimento como nesse texto de João, capítulo 17, Jesus está orando ao Pai, pedindo que eles sejam um, como eu sou com o Senhor. Para quê? Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Ou seja, para que Ele seja conhecido. Um sinal, querido. Perceba, eu estou sempre dando sinais para você fazer um autoexame. Um sinal de que isso está acontecendo na sua vida, de que você está engajado com a missão de Deus, é que você experimenta alegria, você experimenta gozo, apesar das aflições, apesar das circunstâncias, apesar das barreiras. É Paulo na prisão, orando, cantando, dançando, apesar das cadeias. A igreja estava orando. Você e eu, esse é um sinal. Se você tem experimentado alegria no teu coração, apesar das circunstâncias,
mas você está tão envolvido com a causa, com a missão dele, que a alegria sobrepuja. Então é um bom sinal, é muito provável então que sim, você esteja conectado com ele. Quer ver outro? As pessoas olham para a sua vida e veem Deus, mas não veem um Deus que está para satisfazer os teus desejos. Então, voltando àquele outro ponto, se você está conquistando aquilo que você pede, então significa que você está conectado com Deus. Não é isso que as pessoas estão procurando mais hoje em dia. As pessoas precisam ver Deus em você, na sua integridade, no seu caráter, no seu testemunho. A alegria no seu coração, apesar das circunstâncias, a esperança no seu coração, apesar da crise, apesar de todo esse cenário que nós estamos vivendo. As pessoas precisam ver em mim e em você ainda um fôlego de esperança. A fala, não somente falácia repetitiva, mas que sai da alma. Como quem diz, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, eu sei que Ele é poderoso para curar, eu sei que Ele é poderoso para abrir portas, eu sei que Ele é poderoso para suprir, mesmo na hora da crise. É isso que as pessoas precisam ver em quem está conectado, e veem em quem está conectado com o Senhor. As pessoas não estão mas com expectativa divergente, sempre vitoriosa, com discursos triunfalistas. É bom e é uma bênção quando o Senhor nos abençoa, mas nós temos vivido tempos muito difíceis e as pessoas precisam ver essa outra face do cristão. O cristão que chora, mas persevera e crê e espera e confia e resiste e não desiste e trabalha até ver no Senhor a sua resposta, as vitórias sim, não somente pessoais, mas no coletivo, na família, na igreja, na confraria, na cidade. Quem está conectado com o Senhor não se permite, lembra, estar envolvido com a missão dele. Quem está conectado com o Senhor não se permite ver o outro sofrendo e não ajudar, ver a situação do país e não orar, não clamar, ver possibilidades, oportunidades da pregação e do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. É a oração de Cristo, é a oração de João 17 que nós lemos, é estarmos com Ele, com Ele, conectados com Ele, para que o mundo reconheça o seu amor, que Jesus veio ao mundo e morreu e ressuscitou para salvar toda a humanidade. Por isso, querido, eu concluo dizendo para você, nós precisamos nos conectar com o Senhor e voltar a perguntar para Ele: Senhor, eu quero fazer parte dos teus propósitos. Eu quero fazer parte dos seus planos. Eu quero ser um agente transformador do reino nesse tempo em que eu estou vivendo. Eu lembro sempre uma frase do Bob Pierce, ele é fundador da Missão Mundial. Ele dizia assim, que o meu coração seja quebrantado com as coisas que quebrantam o coração de Deus. Para mim, essa frase, vinda de um coração sincero, retrata perfeitamente, plenamente, o que é estar conectado com o Senhor. É desejar amar o que Ele ama, é se compadecer com aquilo que Ele se compadece, é amar aqueles que Ele ama, é chorar por aqueles que Ele chora. Que o Senhor te ajude, meu irmão. Que o Senhor nos ajude como igreja nesse dia. Deus está sempre disponível. Na nossa linguagem do sermão, Ele está online o tempo todo. E a sua expectativa é que você esteja conectado com Ele plenamente, envolvido com a sua causa, com o seu reino, com a sua missão.
e então você terá uma vida transformada. E esse envolvimento, querido, não é somente individual, mas é coletivo. É estar envolvido. A comunidade dos conectados é que fará a diferença. A comunidade daqueles que estiverem conectados com o Senhor, trabalhando juntos, transformarão o mundo. Essa é a missão de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar por você nesse dia, para que o Senhor te dê essa experiência de novamente estar conectado, ou de permanecer conectado a Ele, apesar dos momentos que estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço pela vida desses irmãos, ó Pai. Nós ouvimos, ó Pai, esse sermão é uma chamada, parece que é um clamor, Pai. Deus, do Teu Espírito, Pai, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Senhor. A expectativa do Senhor, Pai, de que estejamos conectados, ó Pai, ao Senhor, que estejamos conectados uns aos outros, com esse mesmo propósito, Pai, de estarmos engajados na Sua missão, Pai. Deus, não nos deixa, Senhor, gastando tanto tempo com tecnologia, com o que temos disponível, que tem sido útil, Pai. Mas não nos deixa, Senhor, utilizar, ó Pai, estarmos, ó Pai, conectados com a tecnologia, mas completamente desconectados de Ti, Pai. Deus, que possamos como a corça, Senhor, nesse dia, ter sede de Ti, Pai, desejar ouvir a Sua voz, Pai, como o texto que nós lemos, ó Pai, ouvir a Tua voz, reconhecê-la, Pai, e Te seguir, Pai, que as nossas vidas na prática, Senhor, possam expressar, Pai, que estamos sim conectados com o Senhor, ó Pai, e possamos dar muitos frutos para Ti, Pai, e muitos venham a crer no Senhor Jesus Cristo, Pai, a partir das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda nessa manhã, Pai. Visita o coração de cada irmão agora, Pai. Que todos possam ter uma experiência e um desejo renovado no coração, Pai. De comunhão, de intimidade, Pai. E de envolvimento, Pai. Com o Senhor e com as coisas do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus muito os abençoe.